A paz do Senhor, meu irmão. Graça e paz. Cheguei agora da igreja, vim aqui abrir meu canal. Estou aqui acessando meu canal e pude observar aqui um comentário do irmão, um seguidor do canal, um inscrito no canal, que ele comenta que da última pregação, a respeito da última pregação, em cima da última pregação, e ele comenta que o discípulo é aquele que compartilha o que recebeu do Senhor. Ele faz essa afirmação e eu, em cima dessa afirmação, falo que sim, que o intuito, sim, da mensagem do Senhor é que o discípulo, sim, compartilhe o que ele recebeu. Eu tive pregando em cima desse tema, e então aqui ele faz esse comentário, ok? Meu nome é Robson Ferro, está aqui o meu canal, e a última pregação foi a respeito, sim, do discípulo, né, do discipulado, da missão do discípulo, e o texto que eu me referi foi Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, que eu coloquei o tema. O discípulo e sua missão de discipular. Meu irmão, entra lá no canal, assiste essa pregação, assiste até o final e deixe lá seu comentário para a gente poder, então, assim, cada dia mais estar crescendo sobre o que esse texto quer dizer para nós. E, assim, eu afirmo que ser discípulo do Senhor, meu irmão, realmente é imitar o Mestre, é fazer o que Cristo fez, o que Cristo ensinou. Vamos dar uma passagemzinha no texto, né? Vamos dar uma leitura no texto, para ver o que realmente o texto, né, quis dizer e eu quis me expressar diante da pregação. O texto de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, também você que vai usar para pregação, depois eu vou trazer assim, 3 pontos bem fáceis para você estar pregando em cima desse texto aqui. Eu separei 3 pontos fáceis e eu trabalho esses pontos e com isso eu faço a pregação. Então, assim, eu coloquei um tema em cima desse texto, que é os discípulos, né, e a sua missão de discipular. O texto diz assim, ó, os discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, então, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E diz em seguida, 19, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. E finaliza assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos ou do mundo. Amém? Então, em cima desse texto eu coloquei um tema que é os discípulos, né, e a sua missão discipular. E eu afirmo, sim, que o discípulo do Senhor, ele vai receber algo do Senhor e ele precisa, então, estar compartilhando esse algo que ele recebeu. Essa, sim, é a grande missão, que a missão, sim, é fazer discípulos de todas as nações. Então, aqui, eu trabalho 3 pontos, irmão, bem fácil. Queria que você, se tem a intenção de trabalhar esse texto na tua igreja, assiste da pregação, antes de tudo, assiste a pregação toda, e aí você pode, então, ter uma melhor interpretação desse texto, junto comigo, o que eu trago aqui, para você estar analisando. Sim, o primeiro ponto que eu trago aqui nesse texto, que o irmão, ele traz essa questão do discípulo, aquele que compartilha o que recebe do Senhor, porque o que o Senhor realiza aqui para seus discípulos, o Senhor, ele realiza algo permanente, irmão. Assim, algo que é permanente, é eterno. A crucificação, a sua ressurreição é permanente, é eterno.
É isso que vai dar fundamento aos seus discípulos pregarem a palavra do Senhor, a fazer discípulo do Senhor. Então, assim, é algo que é permanente, que é eterno. Então, o primeiro ponto que você precisa trabalhar em cima do texto é o que o Senhor realizou. E o Senhor, né, ele dá para os seus discípulos, onde os seus discípulos são realmente testemunha do que o Senhor fez. Eles viram o que o Senhor fez. Então, assim, isso o Senhor traz para eles dizendo o seguinte, ó, isso é permanente. Isso que é o fundamento para vocês fazerem discípulo em todas as nações. Porque assim, ó, olha onde a gente pode se assentar em cima do que eu estou falando. Que a Bíblia diz assim, ó, no 18, e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dada toda a autoridade e poder no céu e na terra. Então, assim, foi dado a Jesus. E foi dado algo definitivo. É isso que eu quero que você entenda. É algo que é permanente e eterno. Então, aqui, é algo que esses homens receberam, que eles não vão se perder, não vai se perder. É eterno. É para sempre. Ok? Então, o primeiro ponto, você pode trabalhar em cima desse texto. O segundo ponto que eu estive falando, que eu trabalhei também, que eu levei um pouco à frente, foi a legalidade. Algo que é legítimo, porque havia uma profecia em cima do que Jesus ia realizar. Então, assim, isso se concretizou. Então, isso é legítimo. Isso é legítimo. Isso é algo que é de Deus. Eu costumei falar aqui na pregação o que os apóstolos receberam não pertenciam a eles. Não foi ele que conquistaram. Veja bem. Foi Jesus. Então, é algo que pertence ao Senhor. E esses homens aqui só são apenas uma ferramenta. Nós, irmão, somos apenas uma ferramenta na mão do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Então, a partir de agora aqui, Jesus vai dizer para eles assim, portanto, ide fazer discípulos. Isso é legal. Em todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, é algo que vai validar o que realmente Cristo fez. O que realmente Cristo realizou. Então, em cima disso, né, o que eu falei na pregação, aquele o arrependimento. É o arrependimento, é o perdão. Então, aí é concretizado em cima, né, do batismo. É validado em cima do batismo, o arrependimento e o perdão. Em nome do Pai, que é o grande Deus, o Criador. Em nome do Filho, que é o Salvador, que é quem realizou toda a obra. E o Espírito Santo, que a partir de agora, ele vai usar os discípulos do Senhor. Então, isso é legítimo, isso é legal. Então, o primeiro ponto que eu disse, o arrependimento. Perdão, primeiro ponto. É permanente, né? O que o Senhor traz para a vida desses homens. Tem uma autoridade, é eterno. E, segundo ponto, é legal, é legítimo, né? É válido você fazer o batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos que se arrependerem e aceitarem o perdão. E terceiro ponto que eu trago na palavra do Senhor, você pode confirmar, meu querido. Entra lá no meu canal, o canal está aqui novamente, ó. Entra, confirme essa pregação. É um texto muito maravilhoso, fácil de compreender. É um texto que está assim, em alta agora, que é fazer discípulos, né, na casa de Deus. Você pode assim, ter a facilidade de trabalhar comigo esse texto. A gente pode compartilhar assim, mais informação. E que é uma fala que toda a igreja está, né, trazendo hoje, que é fazer discípulos, né, que é cumprir a missão do discipulado. Então, veja a pregação, compartilha comigo assim a fala para a gente estar assim melhorando esse texto e poder então estar pregando mais ainda na casa de Deus. Então, aqui o terceiro ponto que eu falo é que a obra do Senhor, ela é contínua, ela não para.
Porque, meus irmãos, a obra ela começa com Cristo. Veja bem o que eu estou dizendo. Veja, irmão, o que eu estou dizendo para você. A obra ela começa com Cristo Jesus. Aí Cristo entrega para os seus discípulos. Veja bem. Vamos mudar um pouquinho. E os seus discípulos, então, ali eles são, em Atos, uma parte um pouquinho, em que Lucas escreve, eles então, né, eles recebem no Senhor toda a autoridade, todo o poder. E o Senhor vão dizer assim, ó, batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Não é isso? A Bíblia falou sobre isso. Então, ali, o Senhor já fala para esses homens que não iam deixar eles só, que iam estar todo tempo com eles. Então, lá em Atos, eles são chamados pela primeira vez de cristão. Depois eles se tornam um apóstolo. Veja, irmão. E aí eles vão cumprir a função deles de apóstolo. Nisso, eles passam a responsabilidade deles para a igreja. Irmão. Veja bem. Você, igreja, é o canal para divulgar a obra de Cristo Jesus. Amém? Então, assim, nosso terceiro ponto é que a obra continua. Continua comigo, com você. Entende? É permanente. É legal o que nós fazemos diante das nações, diante de todos. E a obra, ela é contínua, é missionária, é para todos ouvirem a palavra do Senhor. Entende? Então aqui, né, o discípulo, então, ele tem a sua missão de discipular. Entende? Olha só. Eu disse tudo e finalizei com o tema. Então, o discípulo e a sua missão de discipular. Então, nós temos sim uma missão de discipular. Então, assim, o irmão, esse inscrito que entrou aqui no meu canal, eu vou preservar o nome dele, mas ele diz assim, ó, o discípulo é aquele que o discípulo é aquele que compartilha o que recebeu do Senhor. E eu falei, ok, é isso mesmo. Discípulo é aquela pessoa que compartilha algo que aprendeu de Deus, e aí eu quero passar isso para outra pessoa. Para então ela passar para outra pessoa, ok? E o reino do céu, então, ser implementado sobre todas as nações. João vai dizer isso. Arrependei-vos. É chegado a vós o reino de Deus. Irmão, o reino de Deus chegou até nós. Chegou até nós, irmãos. Jesus entrega isso aos apóstolos. Os apóstolos entregam isso à igreja. E hoje nós, como igreja, né, como igreja do Senhor, nós temos então a missão então, de divulgar o reino de Deus. É isso que nos dá prazer estar na casa do Senhor. Então, assim, entra lá no canal, assista o vídeo até o final, deixa lá um comentário. Assim, é bem tranquilo a pregação. Jesus, ele tem sim uma obra na minha vida, tem uma obra na tua vida, e essa obra sim é divulgar o que Jesus fez. Divulgar o que Jesus conquistou para nós, irmão, como igreja. Hoje, assim, hoje a gente, diante de tudo isso, da responsabilidade que a gente tem de divulgar o Evangelho de Cristo Jesus, mas hoje eu tenho sim, olha que interessante, irmão. Hoje eu faço parte desse reino de Cristo como filho de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós podemos sim, sabe, compartilhar o reino de Deus entre nós, irmão, como igreja do Senhor. Então, meu caro amigo inscrito no canal, é sim verdade que eu estou dizendo para você. O discípulo é aquele que compartilha o que recebeu do Senhor. E queria deixar assim,
o que é central nesse texto, em que eu tive trazendo uma palavra, Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, o que é central nisso tudo é o versículo 19 que diz assim, ó, portanto, ide, fazei discípulo a todas as nações. Ide, meu irmão, meu caro inscrito no canal, meu caro que está me ouvindo nesse momento. Fazer discípulo. Fazer discípulo é a grande missão da Igreja do Senhor. Ok? Queria te agradecer por me acompanhar. Vai lá no canal, assiste até o final, faz o comentário, que eu vou estar aqui falando do que você comentou, para estar crescendo ainda mais na palavra do Senhor e no seu reino. Ok? Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Meu nome é Pastor Robson, vou voltar a dizer, e estou aqui para estar falando da palavra do Senhor e estar te dizendo sobre o que a Bíblia, né, relata para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor.